Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Nesses 45 dias agora, sem futebol, menos porque parece que o Grêmio se reapresenta dia 8 de janeiro, então aí já começa a embolar com o futebol e dia 20 é o primeiro jogo. Eu falei que a gente tem algumas coisas que a gente tem que discutir. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre esse assunto, porque é preciso a gente estabelecer determinados conceitos. Porque senão a gente fica passando por louco. E depois lá na frente, quando acontece, a gente não recebe desculpa nenhuma. Hoje, tu é chamado de louco. Daqui a 3, 4 anos, ninguém lembra. Então, lá na época do blog, 2018, 2019, a gente dizia determinadas coisas e aí a gente era tomado por radical, por doido. Depois, em 2021, quando se confirmou, eu tive até o prazer de receber um reconhecimento de que, afinal de contas, a gente não era radical e não era doido, a gente só estava enxergando na frente. Então, por que eu estou falando hoje sobre o caminho para a Série B? Primeiro, por causa daquele negócio que eu já expliquei. A história não se repete, os homens repetem a história. E essa história eu conheço 3 vezes. Então, quando o negócio começa, as ações começam a se repetir, eu já fico com um pé atrás. Porque agora, na última rodada, na quarta-feira, depois que tudo terminou, depois que eu fiz vídeo de pós-jogo, eu fui dar uma olhada nas repercussões, quem tinha sido rebaixado e coisa. E aí eu escutei uma coisa muito boa, que é uma realidade e que é uma obviedade, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio, porque tem gente que não consegue entender e enxergar o óbvio. Eu estava vendo os minutos logo depois do rebaixamento do Santos, e ali alguém diz uma frase que é básica, quando tu vai analisar ou emitir opinião sobre um rebaixamento. Que o Santos não foi rebaixado esse ano. É um processo de 3 ou 4 anos que culmina no rebaixamento. Porque toda vez que tu tiver uma incapacidade de análise e fizer uma análise torta, tu pode ter certeza, o diagnóstico vai ser porco, equivocado. E às vezes é tão equivocado que gera desconfiança. Porque a gente começa a se perguntar se é só burrice. De tal modo é incrível, repetir bem, incrível, não é crível, que alguém possa ser burro
em determinado patamar. Então a gente está perdendo o Soares. Ok. Não tem reposição. Não vamos discutir reposição para o Soares. Não existe reposição para o Soares. Ok. Isso é indiscutível. Não tem como trazer outro Soares, a não ser que tragam o Soares de novo. Mas tu não precisa ir atrás do Janderson do Cuiabá. Eu sei, é Daverson, mas eu já estou usando o Janderson, que é para esculhambar de vez. Tu não pode pagar 20 milhões de reais por um jogador de 33 anos, mas tem que ser preso quem fizer isso. Ah, mas o Soares, sim, o Soares tá tranquilo. Se tu pagar 20 milhões, 50 milhões pelo Soares com 36, tá tudo tranquilo. Mas é o Soares, né? Não é o Janderson. Então, esse é o problema que a gente falava lá em 2018, a gente falava em rebaixamento no blog, em 2019 a gente falava em rebaixamento no blog. Não é porque a gente era louco, é porque a gente estava vendo de 2016 para 2017, de 2017 para 2018, de 2018 para 2019 e assim por diante. O processo é sempre o mesmo. Exemplo, diagnóstico errado. Tu botar o grupo de jogadores que tu botou na mão do treineiro e acreditar que a gente foi segundo colocado no Brasileiro por causa do treineiro, quando a gente foi apesar dele. E aí tu vai renovar dando aumento. Vai passar para 1.600.000. Por exemplo, eu já falei aqui, posso até voltar nesse assunto se quiserem, para dar maiores explicações, para fazer um vídeo sobre o assunto. Tu não pode trocar o Ferreira pelo Galdino. Não. E eu nem tô criticando, porque eu continuo dizendo, o Galdino é um jogador útil. Lembram quando eu falava isso do Tassiano? Jogador útil. Útil. O erro não é ter esse jogador no grupo, é ter esse jogador como titular absoluto, ou pelo menos como 12º jogador. A insistência com jogadores inferiores, tecnicamente, como é o caso do Reinaldo em relação ao Cuiabano. Ah, mas o Cuiabano é guri. É, meu amigo, a gente nasce com 0 dias de existência. O que me interessa não é a idade, é o retorno que dá. E o Cuiabano não tenho dúvida de que vai dar um retorno melhor que o Reinaldo. A permanência, a eterna renovação com jogadores que não dão mais resultado para o clube. Por conta de resultados que foram dados há 3, 4, 5, 6 anos atrás. Tem uma hora que tem que encerrar o ciclo. Ou a gente está nadando em dinheiro, ou tem uma hora que a gente tem que dizer, não dá mais retorno. Não tem como. Contratos longos, com salários, muitas vezes, fora de qualquer realidade. E que vai minando a condição financeira do clube. Porque tu não consegue te livrar. A gente teve Thiago Santos, Diogo Bostosa, que a gente não conseguia, simplesmente não conseguia se livrar. Porque os contratos eram longos e os salários astronômicos.
E isso aqui está sendo repetido no Grêmio. Com o homem que ia profissionalizar o Grêmio. E aí alguém vai me chamar de engenheiro do caos. Bah, vice-campeão brasileiro, o cara tá falando em Série B. O caminho para a Série B é esse. Em 2023, tu troca o Ferreira pelo Galdino. Em 2024, tu vende o Natan Fernandes para botar o Natan Pescador de titular. Eu já vi esse filme, cara. Eu já vi esse filme. E esse filme está se repetindo com o homem que ia profissionalizar o Grêmio. E nós vamos falar dele nos próximos vídeos. Um abraço para vocês, gurizada.